E aí, como é que você tá de feriado? O que que você fez de bom hoje? Descansou, trabalhou, estudou, aprendeu alguma coisa, passou tempo com a família, fez um churras? João e Juliellen, muito bom, entraram juntinhos. Que bom ter vocês aqui. Hoje foi a nossa aula final da turma 4, a nossa aula final de conteúdo, mas a nossa família continua aí ad eterno. Hoje a gente se reuniu todo num grupo para ficar mais pertinho, para trocar informações. Foi muito gostoso. Foi um momento muito especial de poder vê-los, né? Abrir as câmeras de todo mundo falou. Que coisa mais maravilhosa, uma delícia. E aí, me contem o que vocês fizeram hoje? Oi, Rodrigo. Oi, Ana. Henrique. Daniel. Oi, Daniel. Que bom ter você aqui. Wagner tá aqui. Vocês viram que a gente fez dobradinha de Wagner? Um Wagner ontem, outro Wagner hoje, viu? Que legal. O Wagner, o nosso convidado especial de hoje, né, que é o Wagner Morente, é uma pessoa extremamente alto astral, extremamente competente, com uma história muito engraçada. Eu acho que vocês vão adorar o jeito que ele vai contar essa história. Tem muitas lições dentro dessa história, então eu acredito que a gente vai aprender muita coisa aqui hoje. Eu tive o privilégio de assistir uma das palestras dele no encerramento do About Me. Foi enriquecedora, foi cheia de mensagens importantes que fazem a gente refletir, mas ao mesmo tempo divertem, né? Então eu acho que vai ser um momento muito gostoso da gente estar juntos e finalizar aí o feriadão arrebentando. Enquanto ele está chegando aqui, eu quero lembrar que as matrículas para a turma 5, né, do Receita de Propagandista, do curso Como se tornar propagandista, estão abertas. Então, quem tiver aí disposto e pronto para mudar de carreira, para começar essa transição, para começar a evoluir, eu vou deixar o site aqui, é só acessar. Lá no site mesmo você já faz a matrícula. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo direto pelo suporte. Eu vou deixar aqui tudo, o site, o telefone, tudo bonitinho, para que a gente possa conversar. Tá bom? Então eu vou chamar o Wagner aqui. Deixa eu falar uns oizinhos. Oi, Luiz, que bom te ver aqui. Eu tava amando a live de vocês, com você. Sensacional, papo maravilhoso, amei. Ô, Wagner, você me recusou? Como assim, gente? Que doidinho. Aqui. Ó, aceita agora, tá bom? Não faz de difícil. Wagner também tava lá, tava eu e ele. Aê, como que você me... Oi! Oi, Elber! Oi, Wagner! Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Que prazer gigante, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Ah, imagina, eu que fiquei mais feliz ainda de você ter aceito. Nossa, vai ser muito legal. Pô, que legal, que bacana. E nesse momento agora, né, bate-papo assim é bem gostoso, viu? Eu ouvi você falando aí de mim do alto astral, você também, super positiva, né? E acho que é o tema vem bem apropriado para hoje, né? Mas Não, não basta só positividade, né, Liege? A gente tem que precisa atitude. também racionalizar atitude, racionalização, inteligência por trás dessa boa vontade que a gente tem, né? Isso é muito legal. Bacana, viu? E eu acho que é meio assim, uma coisa de treinador, né? De estar sempre na vibe, sempre no top, sempre querendo entregar mais, sempre querendo fazer um pouquinho mais, né? Pois é. É engraçado até porque me perguntam bastante, né? E aí, Wagner, você consegue aplicar tudo isso? Você é alto astral o tempo todo, né? Essa energia bacana e tal. Assim, cara, eu tenho as mesmas lutas que vocês, né? Eu tenho as mesmas dores, tenho as dificuldades, há momentos de oscilação emocional. Ah, a questão é que eu acabei aprendendo a ressignificar as coisas, né? Uhum. Eu tive, até eu conto sempre que eu tive um episódio em 98 meio pesado de depressão grave. Depois daquele momento, eu acabei racionalizando muitas coisas e tentando buscar um novo posicionamento para a minha vida, né? A gente está falando tanto em novo posicionamento, nova forma de ser agora em função desse momento, até na live do Belato a gente estava assistindo.
eu ouvi a respeito disso, né, muito mais do que o que a gente vai fazer, é o que a gente vai ser daqui para frente. Achei muito legal essa provocação dele. E é exatamente isso que aconteceu comigo lá atrás, né? A gente muda ou pelo amor ou pela dor. Naquele momento eu estava com uma dor terrível e eu tinha que escolher um caminho, ou eu sucumbia ou então eu enfrentava. E aí eu descobri algumas coisas no reflexo, procurando, buscando refletir sobre algumas coisas, eu descobri algumas coisas, né? Que é a tristeza por si só não matava, faz parte, né? Uma das belezas da vida também é, às vezes, você ficar mal, ficar chateado, faz parte. E que eu já tinha sido feliz. Então, quer dizer que isso era possível de novo. Então, eu acho que esse momento pede para a gente esse tipo de reflexão. Acho que nos dá essa oportunidade. Né? Sensacional. Eu acho que não tem uma pessoa aqui que não esteja passando por momentos de reflexão dentro dessa realidade, dentro de tudo isso que aconteceu, né, que está acontecendo, que fez com que nós tivéssemos que mudar muitos parâmetros, muitas coisas muito rápido. E eu acho que muito vai se crescer disso também. E, acima de tudo, é a clareza, né, de entender aquilo que você pode mudar e agir, e entender aquilo que você não pode mudar e observar, não sofrer com aquilo. Né? Tem uma frase que eu sempre carrego Exato. muito, muito comigo, é que a dor é inevitável, agora o sofrimento é opcional. Totalmente opcional. Né? E eu acho que foi exatamente esse o aprendizado. Né? Aprendi a ressignificar as situações. Mesmo no momento de dor, ele te traz uma grande oportunidade de aprendizado. E aí você tem que ser grato por isso. E em função disso, na realidade, eu percebo assim, a minha carreira, inclusive, que é o assunto hoje da gente falar também, né, um pouco disso, a provocação é essa, né? Tem muita gente chegando para o mercado, né, que é um mercado que você atende, então tem as expectativas, angústias, desejos, vontades, então tá cheio, coberto de sentimentos, mas principalmente coberto de crenças, né? Afinal, não experienciaram algumas coisas ainda, né? Ou experienciaram a parte ruim também, tem aquela coisa, e que traz com isso uma visão um pouco limitada de algumas coisas. E a minha história, ela é fundamentalmente baseada em uma crença de pequenez, né? Até porque eu sou de uma cidade pequena, com 15 mil habitantes, então a visão de mundo que eu tinha lá era uma visão muito limitada. Uma visão bastante limitada. Eu via aquele mundo ali, o alcance daquele mundo limitado. Meus pais, a minha mãe é professora, né? Meu pai era caminhoneiro, então eles tinham aquele universo dentro de uma cidade pequena, então a gente conseguia enxergar algumas coisas e parecia que era um jogo meio de sorte. A conversa sempre foi essa, né, no meio dos amigos, né? Parecia que alguém se dava bem, era sorte. Né? Deu sorte, ou então tem uma condição melhor, enfim. Então isso vai moldando a gente, né? E a gente vai aprendendo que enfrentar o desconforto é a melhor forma de você crescer, né? Até tem um amigo que, eu não sei, pode ser que ele esteja aí assistindo a gente, que é o Wilson Oliveira. Isso foi recente. O Wilson Oliveira é um grande gestor, um executivo top da Pfizer. Eu trabalhei com ele, ele usa uma expressão que ele fala assim: você precisa estar confortável mesmo estando desconfortável. O que é isso? Estar desconfortável é consciência de que você vai passar por um período de desconforto para crescer. Então, aquilo que você falou, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, é exatamente o que ele disse. Né? Você vai passar pelo desconforto, agora você tem que ressignificar. Que é o seguinte: esse desconforto vai trazer para mim uma possibilidade de me tornar melhor. Então, me expor algumas... Eu me expus algumas coisas na carreira que é muito engraçado. É o Wilson. O Wilson hoje é o Wilson Oliveira Júnior, monstro, mestre. E eu me expus muito, né? E antes da minha carreira, porque na cidade eu vendi abacate, eu vendi geladinho, eu fui serralheiro, eu trabalhei em padaria, eu fui garçom, eu fui cobrador de ônibus na época que não tinha catraca, que era pastinha assim, né? Então, você vai se desafiando a descobrir novos mundos, meu, e é muito louco, é muito legal, porque você aprende com o desconforto, mesmo com a vergonha, que é uma das coisas mais complicadas até, porque você tem medo de se expor. Porque expor, você vai mostrar sua fragilidade, vai passar vergonha e você não quer passar por aquilo.
eu descobri que às vezes é melhor passar vergonha e aprender do que não passar vergonha e se privar de crescer. Basicamente, acho que foi isso. Olha só, eu estou falando de se expor, o Alan Fonseca é um amigão de infância lá, né? Ele falou, jogou no CDC. Ninguém sabe o que é o CDC. O CDC chamava Clube dos Calcinhas. Ah, meu Deus. Nome nada a ver, mas o que é legal disso aí? É que a gente tinha um grupo grande de amigos, né? Sempre tinha muita força e a gente se ajudava. E aí tinha um senhorzinho que olhava só homem, só jovem, e ele brincou com esse nome e acabou virando o nome do nosso clube lá. Mas ele está lembrando da infância e eu estou lembrando exatamente disso. Eu olho para aquela época dos amigos que estavam lá, como é que a gente enxergava o mundo juntos, né? E aí você vê que alguns saem, viram empresários, viram outra coisa. Tem outros que não, vivem felizes dentro daquele universo. Então, são escolhas, né? Bacanas. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, é exatamente isso. Tá tudo bem. Agora só não reclame da vida. Esse que é o problema. Quando a pessoa não está feliz e ela não está disposta a sair de casa. Até, eu vou dar um exemplo para você que é na carreira mesmo. Né? Eu tenho muitos pedidos, às vezes, me encaminhe meu currículo para fulano, não tem uma vaga, não sei na onde, tal. Beleza, mas eu não tenho experiência nenhuma. Aí eu peguei e dei uma dica para uma pessoa, falei assim, olha, no nosso ramo, para quem está ouvindo aí, está falando de propagandista, né, a maior parte, eu falei assim, olha, eles têm um ponto de encontro, é tal lugar, eles tomam café, tal horário, vamos lá, eu te apresento, você aparece cada vez mais lá, aí você vai criando um relacionamento também importante. De repente alguém te mostra e te ensina algo, você vai construindo o repertório, vai construindo o relacionamento também, para que... Mas o que acontece? A pessoa não sai de casa. Depois fala, eu mandei currículo, mas não me chamaram. Né? Eu mandei 300 currículos, mas me chamaram. Enfim. A mesma coisa agora no mundo mais digital, no LinkedIn, né? Eu falo adicionei um monte de gente, mas ninguém me chama. Você vai ver lá, a pessoa está em busca de recolocação embaixo do nome, não posta uma coisa, não cria um conteúdo, não faz um networking. E tá lá assim, ó, as vagas não chegam, o mercado é fechado, nada chega, ninguém fica sabendo. Exato. E é interessante porque às vezes a pessoa, pelo esforço, como ela se esforça bastante, ela faz bastante, mandou muito currículo, fez preenchimento, acessou muitos perfis, fez pedidos de adicionamento, ela sente como se ela estivesse fazendo muito. Só que ela está trabalhando muito e sendo pouco produtiva. Por isso que é tão importante buscar o conhecimento. Eu costumo dizer o seguinte, hoje eu estou com 47, né? Não parece, né? Parece menos. Eu brinco com os amigos aí, que eles falam que eu estou no grupo de risco, sempre essas brincadeiras, né? Mas assim, às vezes eu me peguei pensando com 40 anos, falando assim, imagina se eu tivesse 20 anos com a cabeça que eu tenho agora. E de verdade, e com a informação que a gente tem agora, e com os canais que a gente tem agora. Durante um bom período a gente passou buscando recurso, porque não tinha... O acesso à informação era para quem tinha recurso, tinha que fazer um curso super fechado. Hoje mesmo, você tem um curso super especializado, mas você pode beber de várias fontes. Né? A gente vê no nosso... Inclusive é gratuito, né? Todos os dias, YouTube, mais de 100 vídeos lá, tudo gratuito. Exato. E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo de quem está no ramo, inclusive, tá? Quem está trabalhando aí. Tem representante, vendedor, às vezes fala, eu quero me tornar um líder. Aí você fala assim, tá, joia, como você se preparou para isso? Fala assim, então, a empresa nunca deu um treinamento de liderança para mim. Fala, cara, e você fez o quê? Nunca deu. Pô, para, né, meu? Então, ok, a empresa às vezes não teve um treinamento para você, porque não está, enfim, na programação, mas quanto você não buscou nas outras fontes gratuitas? Não tem recurso? Tem conteúdo grátis para você se desenvolver, tem livros, enfim, né? A gente não tem... tem uma facilidade tão grande hoje, então eu vejo que não tem mais desculpas, né? A gente fala que a gente vive buscando justificativa. Eu ouvia de um amigo que ele falava que a palavra justificativa é a seguinte, justificativa quer dizer tornar justo.
né? Justificar é tornar justo. Se você está tentando tornar alguma coisa justa, é porque ela não é. Então não arrume mais desculpa. Não invente desculpas, meu. É, Então, é uma loucura. Então, eu costumo dizer assim que, tanto para a cura, o que aconteceu comigo, né, da depressão, quanto para o crescimento profissional, a vitória ela vem da forma como você enxerga o mundo. Então, é a forma como você enxerga o mundo. Você pode enxergar o mundo com a oportunidade, ou um mercado fechado como esse, que é, de verdade, a gente fala, o mercado é fechado, porque tem experiência, tem que ter experiência, tem que ter tudo. Ok, mas não é impossível e é mais aberto do que a gente imagina. é o que eu A costumo questão falar, hoje que é não é questão de um mercado fechado, é um mercado exigente, é diferente. exatamente, exigente é outra coisa, né? Quais são os parâmetros, né? Então você começa a perceber que está faltando um pouquinho, sabe do quê? Lucidez. Eu adoro a palavra lucidez porque ela é a base, inclusive, do modelo mental que hoje eu trabalho, que é a metodologia que eu trabalho, que é o mindset estrategista. O que que o estrategista precisa ter? Ele precisa ter lucidez. Um que eu tô, para um que eu vou, né? Que é o mineiro, né? Um que eu tô, um que eu vou. Mas é isso aí. Se eu tiver lucidez e entender, por exemplo, quais são as minhas limitações? Eu não tenho recurso, eu não tenho isso? Ok. Determinei as limitações. Como é que eu faço para superar isso? Eu tenho caminhos. E aí você vai ficando mais lúcido. E aí você vai entendendo o nível de energia. Eu tenho percebido, Lérgio, que uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é organizar a informação. É estruturar a informação. Porque você olha e você acha que dá conta de tudo, né? E quer fazer tudo, porque você sabe que tem um monte de coisa para fazer, mas você não põe em caixinhas. Põe em caixinhas, organiza o pensamento, que a coisa acontece. E na minha carreira eu comecei a perceber isso logo cedo, né? Com algumas coisas. Além de me expor ao aprendizado, eu também comecei a perceber que organizar algumas coisas me ajudava a ter foco. E quando você tem foco, a energia muda, a energia produz muito mais resultado. Então é um pouco desse universo. E até no campo mesmo, né? Na propaganda, a gente fala muito das pessoas que trabalham com o sapato e as que trabalham com a cabeça. Né? A gente sempre fala, Exato. você está trabalhando demais com a sola do sapato, você precisa trabalhar com a cabeça. Né? A pessoa quer É. ganhar o mundo na força. Não, cara, pensa, cria uma estratégia, entende o seu setor, avalia, né? Chega no médico com uma mensagem sniper, né? Não chega com uma metralhadora, uma informação, Exato. vai sniper no que aquele cara É. precisa, né? Trabalha com a cabeça e está muito dentro disso, né? Tudo que a gente vai fazer hoje, a gente precisa, com o tempo cada vez mais escasso, as demandas cada vez maiores, de focar naquilo que a gente precisa fazer e esquecer o resto. Vai de qualquer jeito. Exato. É. E eu comecei a estudar isso daí muitos anos atrás. Eu fui estagiário, fui representante, depois fui gerente de vendas. Depois eu fui para a consultoria um tempo, quebrei a cara, depois eu voltei para o mercado, voltei como coordenador de treinamento, depois fui de trade marketing, fui gerente de treinamento de trade marketing. E nesse caminho todo, então eu consegui visualizar e experimentar as sensações de cada posição. Uma quando você está no campo, a outra quando você está estrategicamente pensando e a outra que está no meio, que é do treinamento. Porque o treinamento ele faz a ponte entre a estratégia e a execução e dá qualidade para isso e desenvolve as pessoas para que a coisa aconteça. E aí eu comecei a perceber que em todas essas linhas, todos os processos que a gente tem, todas as técnicas que a gente tem, elas obedecem um modelo racional de lógica. Né? Você vai para planejamento estratégico, você vai para técnicas de venda, Canvas, qualquer outra metodologia que você utiliza aí, ela obedece uma linha estrutural lógica, e que eu chamo de níveis de consciência. Né? São 5 níveis de consciência, e eles são fluxo. Então, se você vai fazer, por exemplo, uma carreira, o primeiro passo é a visão e influência positiva, que é o grande tema da nossa discussão hoje. O que é a visão e influência positiva? Primeiro é a visão, é a perspectiva. Será que no futuro eu consigo me ver fazendo isso no futuro? Eu consigo ver que isso tem uma perspectiva positiva? Eu tenho histórias e experiências de pessoas que conseguiram fazer isso? Então eu crio uma visão positiva. Então eu começo a quebrar aquelas crenças de que não é possível.
Ah, mas é porque eu estou numa cidade pequena. Tem alguma história de pessoas que estavam em cidade pequena que fizeram? Tem um monte. Então, a gente for buscar, o que a gente faz? É uma equalização aqui da nossa mente e coração. Né? Trazer um pouquinho de lucidez e falar, peraí. Ah, ninguém consegue entrar. Opa, peraí, ninguém é 100%. Não, é? Então, vamos pensar o seguinte. Quais foram as pessoas? Esse é o primeiro, que é a visão positiva. E é uma das coisas que no começo da minha carreira eu tive que enfrentar. Né? E a outra é a influência positiva, é como você vai preparado para aquelas coisas. Mesmo que você não vá preparado em matéria de competência, você tem que ir preparado mentalmente e no coração, mesmo que seja para aprender. Por exemplo, quando eu comecei a fazer palestra, foi em 99. Eu estava testando, eu era representante. Eu gostei da ideia de ser palestrante, a minha primeira palestra foi ridícula. Eu fiz para jovens alunos de escola de informática, na época a gente falava informática e tinha inglês, e peguei lá 20 alunos, pedi pro dono da escola me deixar falar lá, e eu fui, montei uma apresentação muito legal, fiz até avaliação, foi muito legal, tudo programadinho. Cheguei e fiz a palestra. O que aconteceu? Quando preencheram a avaliação, depois eu fui para casa, né, para ler. Quando eu li as avaliações, eu chorava e falei, nunca mais eu faço uma palestra. Porque, assim, eles foram cruéis, viu? Ô, molecada cruel. Eu pedi para eles escreverem, falei, ó, não é só colocar o número aí, a avaliação, a nota. Eu quero que vocês escrevam o que vocês acharem. Pode ser sincero. E, cara, foram demais, cruéis até. Falaram que eu fui muito ruim, que não entendi o que eu falava, que eu estava decorando, que eu estava lendo slides, que eu estava dando palestra para uma pessoa só. Quando eles falaram que eu estava dando uma palestra para uma pessoa só, mas isso mexeu comigo, eu falei, que história é essa? Vocês são malucos, que palestra para uma pessoa só? Tinha 20 na sala. E eu querendo desistir, de repente eu comecei a olhar aquilo, querer entender. Eu me lembro que essa pergunta me fez querer entender, que eu chamo que é o nível de consciência da curiosidade analítica. Eu falo, peraí, deixa eu entender o que a pessoa quis dizer. Aí eu me lembrei de uma coisa, aliás, quando eu estava dando a palestra, eu estava tão inseguro, tremendo, que eu olhava para as pessoas e tinha umas caras assim, parada, assim, aquela cara de que nada interessante. Voando. E de repente, e eu estava percebendo que eu não estava conectando com a audiência. E de repente eu olhei para o lado, para o canto, tinha uma moça, uma menina. Eu olhava para ela e fazia assim, afirmação e sorriso, né? Eu Pronto. falei, opa, meu porto seguro, meu porto seguro. E eu comecei a olhar para ela. Então, palestra para uma pessoa só foi aquilo, porque ali era um lugar que eu me sentia mais seguro. Depois eu acho que eu descobri que ela era sorridente por natureza. Não era, não. Então, mas aquilo me fez perceber que eu tinha que fazer uma escolha ali, ou eu desistia de vez, ou eu ia ter que enfrentar aquele monstro de novo. E aí foi o que eu fiz. Então, eu percebi que eu comecei a ver e eu escutei algumas histórias de pessoas que passaram exatamente por isso. Umas que desistiram e outras que foram em frente. Peguei alguns palestrantes aí mais famosos e eu comecei a perceber que eles também passaram por situações terríveis no começo. E aquilo, puxa, me ajudou a dar um gás e falar assim, peraí, vou fazer de novo. E aí eu tive que lidar com uma outra coisa que é da visão e a influência positiva, principalmente a visão, é o seguinte, eu tenho que tomar consciência de que eu vou passar por um desconforto de novo. Aí eu tenho que escolher se eu vou sofrer ou se eu vou comemorar o aprendizado. Se eu fizer um pouquinho melhor, eu não preciso fazer perfeito. Né? Aí eu comecei a entender assim, melhor feito do que perfeito. Porque o aprendizado isso é fundamental. Os caras falam, mas isso é relaxo. Não, o aprendizado é fundamental. E aí eu comecei a perceber como era gostoso aprender, passando pelo desconforto, comemorando o pequeno crescimento. Nesse meio, você também tem uma outra coisa, né? Tem muita gente cruel no meio. Tem muita gente, bastante cruel. E na realidade ela não está sendo cruel com você, ela está simplesmente expressando às vezes uma opinião e que ela está certa na visão dela, foi muito ruim, eu não assistiria de novo, entendeu? Faz parte, né? Então esse visão e influência positiva é o primeiro, a visão é olhar a perspectiva e a influência é como eu interajo com o meio. Então isso daí começou a mudar, fiz muitas, fui fazendo muitas e cada uma delas eu comemorava mais, as pessoas, muita gente me incentivando, muita gente também atrapalhando, querendo atrapalhar. Né? Eu até tenho uma história
E aí quem está me ouvindo talvez tenha passado por isso. Principalmente eu vi que tem muitos gestores aqui, né, com a gente também, Uhum. que já passaram por isso. São pessoas que foram promovidas, que passaram por uma situação. Eu me lembro logo no começo da carreira, logo nos primeiros anos, eu todo animado com o trabalho, né? Pô, imagina, eu sair daquele universo do trabalho. E eu fiz uma ideia, eu tive uma ideia de fazer uma abordagem sobre um produto que era um produto maduro, ou seja, um produto que estava todo mundo já acostumado a fazer a mesma abordagem. E aí eu falei, pô, Uhum. vou tentar fazer uma abordagem diferente, né? Todo mundo falava, é chato falar do produto, é chato falar do produto, todo mundo já conhece. Falei, vou fazer uma abordagem diferente. Aí eu comecei a pensar em algumas e consegui. Pegava o estudo científico, trazia uma abordagem diferente, tá? E até meio divertido, mas sutil. O que que aconteceu? Eu mandei para o meu gerente, ele gostou, ele mandou para o gerente de treinamento. O gerente de treinamento fez o quê? Espalhou para o Brasil. Uau. Quando ele espalhou para o Brasil, um monte de gente, naquela época era mais e-mail, né? Um monte de gente dando parabéns. Pô, que material legal, que bacana. Beleza, isso era pré-convenção. Eu fui para a convenção, um monte de gente veio, me deu os parabéns, mas de repente colou um cara do meu lado, encostou assim no meu ombro, assim, ó, um senhor, e eu molecão, né? Tinha 20, sei lá, 2 anos. Ele encostou o ombro em mim e falou assim, e aí? Balançou assim e falou assim, tá com tempo, hein? Eu falei, tá com tempo, hein? Trabalhar que é bom nada, né? Eu falei, como assim? Ele falou, fica fazendo essas coisas aí, meu. Fica inventando esses negócios aí, ó. Depois meu gerente vai mandar eu inventar também. Ó, pega leve, cara. Pega leve. Não Aí eu inventa lembro não, da, dá trabalho. eu lembro da frase que ele usou comigo. Ele falou assim, pato novo mergulha raso. Pato novo mergulha raso. Você chegou agora. Pato novo mergulha raso. Baixa a bolinha, vai mais devagar. Não inventa Vai, coisa não. A vai, gente sem está num inventar, não, nível. você vai se afogar. A gente tá num nível de performance legal, que tranquilo, tá dominado. Não fica inventando coisa pra gente, de repente, mandar a gente fazer no final de semana. Aquilo me deu como um soco na boca do estômago, porque eu falei, eu tava todo animado, querendo fazer melhor, fazer mais e melhor. Aquilo me fez repensar. Eu falei, sim, eu tenho que pensar se eu atendo a ele e alguns como ele, ou eu atendo a minha, aquilo que eu acredito. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz, sempre acreditar naquilo. É logicamente que em alguns momentos você tem que dar um passinho atrás, viu? Porque não dá pra, tem sistemas, e quem tá me ouvindo aí sabe do que eu tô falando, tem sistemas que você tem que tomar cuidado. É, Você você tem tem que ir que, devagar. primeiro, tateia, entende, porque às vezes é o modelo mental, é da empresa, é de um grupo de Uhum. gestores, eles têm aquilo, você está chegando agora, né? Então, você entende primeiro o ambiente, né? Entenda se a melhor forma você quer ser feliz ou ter razão. Às É, vezes, às vezes você tem que, para ser feliz, você tem que esperar um pouquinho, aprender um pouco mais, valorizar o outro, para sabe, para Wagner, que é enfrentar qualquer coisa exatamente assim. por iniciativas como essa que você teve quando novo e que muitas vezes a gente vê no campo, que os gestores cada vez mais buscam equipes diferentes, né? Multidisciplinares, digamos assim, bem equilibradas em questão de pessoas com Uhum. experiência, outras pessoas sem experiência, e aí que entra a importância do neófito, que chega com esse gás, com essa vontade, com Exato, esse olhar crítico, tipo, por que isso é desse jeito? Não pode ser diferente? Tem com ideia. exato. As pessoas que já estão ali muito tempo, elas passam a viver aquilo e dificilmente elas conseguem olhar para os lados e ver o que Uhum. elas podem fazer para sair da caixa. Né? É. Então, a aquisição desses neófitos ela acaba sendo muito benéfica para dar essa Ela outra oxigena, chave. né? Oxigena. Exato. E Vem aquela coisa, né? o tamanho do desafio está literalmente assim, o tamanho do seu crescimento está literalmente ligado com o tamanho da responsabilidade que você quer assumir. Né? Então, no Uhum. meu caso, por exemplo, quando eu saí do campo para ir para o treinamento, essa mudança aconteceu da sexta-feira para terça. Na sexta-feira, Uhum. eles me avisaram que era eu que ficaria no treinamento. Na Uhum. terça-feira, eu tinha que apresentar no maior evento nacional da empresa, externo, uma apresentação que não Uhum. fui eu que fiz. Então, você pensa, eram 4 aulas em cidades diferentes. A Uhum. primeira, gente do céu, eu sabia o conteúdo, mas a apresentação Uhum. não era minha, foi eu que montei, não foi o racional. E a pessoa que eu substituí, uma grande amiga, muito querida,
ela saiu de licença maternidade, então ela saiu antes do Sim. que estava esperando. Ela teve o neném antes, então assim, eles estavam planejando essa chegada para depois desse evento, e de repente, Aham. pá, sexta-feira é você, domingo recebe a apresentação, segunda vem aqui a linha, terça vai para o palco. E aí, VAPT. Né? e aí, se você não está preparado para o tamanho da responsabilidade que vem, você acaba deixando passar a oportunidade. Uhum. Mas olha, eu nunca tive medo de aceitar. Eu me lembro que eu fui entrevistado num programa de TV aqui na região, né? Uma vez para falar de uma ação social, que era justamente essas palestras, porque essas palestras que eu faço ainda faço. Todo ano eu faço 3, 4 em escolas municipais, alguma coisa assim, que é para tocar o jovem sobre Uhum. essa perspectiva, abrir um pouco dos olhos, né? Eu estava sendo entrevistado num programa aqui, e aí o apresentador do programa, ele me entrevistou e terminou o programa. Depois ele me falou assim, ele me ligou no meio da semana, né, porque ele fazia uma vez por semana. Ele falou assim: ô Wagner, eu entrevistei você e eu tô com um problema aqui no pâncreas, eu vou ter que passar por uma cirurgia e eu vou ficar alguns programas sem poder apresentar. Você não quer apresentar o programa para mim? Eu Uau! falei: tá bom, beleza. Eu na hora eu falei: tá. Eu falei: depois eu me viro como, né? Eu falei: legal, tá. E eu me lembro que eu fiquei 2 dias perguntando pro assessor dele a pauta e ele nada, ele só me enrolava. Eu cheguei na hora para gravar, eu falei: ah, tranquilo, vai gravando, vai cortando, né? Nada, ele falou: nós temos 1 hora de estúdio, são 4 blocos de 12 e a pauta é o seguinte: tem 2 amigos aqui, ó, fulano e Beltrano aqui, 2 temas aqui. Eu falei: mas e o tema? Não, você que toca aí. Cara, eu tive que construir aquele diálogo ali na hora e foi uma experiência maravilhosa passar por aquilo. Foi muito doido, foi muito, muito sensacional. Mas é isso. Porque eu acho que o que forja a gente também é a gente se expor a essas situações. E aí eu volto, né, já que você está falando de neófito e tudo mais, ou seja, eu tinha um monte de crenças negativas, né, crenças limitantes, que eu achava que não dava. Mas eu fui uma vez para São Paulo. E ir para São Paulo, para mim, era um negócio super, hiper, mega power, né? Salesópolis, São Paulo. Mas eu fui na feira do universitário, Ferum. E fui lá e preenchi um monte de cadastro e tudo mais, porque eu estava começando a fazer publicidade e propaganda. Eu fui fazer publicidade e propaganda pensando na realidade, que eu queria trabalhar em agência, porque eu gosto de desenhar, gosto de música, gosto de coisa criativa, né? Falei: vou trabalhar em agência de publicidade. E dizem que o cara que vai fazer publicidade é que ele não gosta de estudar, porque ele gosta mais de, né? Aí você aprende que não, você tem que estudar a cultura brasileira, psicologia do consumidor e um monte de outras coisas, enfim. Uhum. Sociologia, filosofia, bacana. E aí, eu na cidade lá, eu trabalhava no escritório, eu ganhava 200 cruzeiro, não lembro, e pagava 199 de faculdade. Era um negócio assim, eu tive que ir no gabinete do prefeito, fui lá e pedi para ele ver se ele me dava um passe livre, consegui. E toda essa história é muito louca. Então, e aí eu fazendo faculdade, fui na Ferum, preenchi para estágio. E aí me chamaram para participar. Eu lembro que era 5 horas, ligaram, 5h30 da tarde, ligaram no escritório onde eu trabalhava em Salesópolis, eu era office boy, né, na realidade, trabalhava como despachante. E aí falou: ó, amanhã, 8 horas, no Vale do Anhangabaú, entrevista, tá? Para estagiário de publicidade. Eu falei: legal, peguei, fui para lá. 8 horas da manhã, saí 5 da manhã de casa. Quando eu cheguei lá, eu tava de calça jeans, tênis e camiseta. E aí, eu lembro que eu entrei no prédio e assim, falei assim: aqui que é o processo seletivo da Pfizer. Eles falam assim: Pfizer? Eu falei: pode ser. Tá bom, A não primeira esqueça. pessoa, a primeira pessoa que eu vi na porta, foram 2 pessoas, é o Edson Paixão. O Edson Paixão hoje ele é presidente da Ultragênix. Foi a primeira pessoa, aquele negão arrumado, todo engravatado, bonitão, pá. Todos eles me olharam assim de cima e embaixo, assim, tipo eu de calça jeans, tênis e camiseta. Daí eu olhei e vi o Igor. O Igor tava um pouquinho mais também tranquilo, né? Falei: opa, identifiquei com alguém ali. Mas na hora, falar a verdade, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para o elevador. Eu voltei para o elevador e falei: meu, tô fora, tô fora. Comecei a descer o elevador, aí no meio do elevador eu falei assim: peraí, eu não conheço ninguém, esse negócio deve ser bom. Os caras tudo de gravata, pelo menos eu vou lá saber o que é. E voltei, e participei do processo e acabei entrando. Então, acabei entrando, fui entrevistado, e aí na entrevista, 2 gerentes me entrevistando, eles perguntaram se eu tinha algum problema com roupa social. Eu falei que não, eu falei: só não tenho roupa social. Mas você não gosta? Eu falei: não, eu até gosto, mas eu não tenho. Eu falei: inclusive, se eu passar para a próxima fase,
eu não vou comprar porque eu ganho tanto, pago tanto de faculdade, eu não posso comprar. Mas se eu entrar nesse estágio, eu faço um crediário e compro. Aí foi muito engraçado, porque eu não esperava que eu fosse passar para a segunda fase. Eu estava em Salesópolis uns dias depois, tocou o telefone 6 horas da tarde no escritório e falou, ó, amanhã, segunda fase. Eu falei, quê? Segunda fase. Eu falei, e agora? Eu não tenho roupa social. Cidade pequena, quem tinha roupa social? Só casamento, né? Aquelas coisas assim, só para casamento. Aí eu corri no meu tio para ver, no meu avô, enfim. Cheguei no meu tio, tinha. Ele falou, ó, eu tenho uma calça e tenho uma camisa aqui, acho que dá. A calça dele, essa história do Rodrigo Santoro, lançar a moda da canela, né, aparecendo, da calça curta, quando eu fiz, eu já tinha lançado lá atrás. A calça ficava na canela, um tanto assim, a canela aparecendo, e eu tentava empurrar a calça para baixo para diminuir. E a camisa que me emprestou, tinha uma gola comprida rosa, assim, sabe aquela gola comprida? Quem é mais velho vai lembrar. Eu fui, parecia um palhaço, mas fui, participei, cara, foi motivo de riso, foi terrível. Mas eu entrei, depois eu fiz um crediário, comprei roupa, um conjunto de roupas, na época tinha um pouco dessas cores fortes, né? Eu usava vinho, roxo, né? Calça roxa com camisa. Eu comprei uma calça vinho com uma camisa meio rosa, uma calça roxa com uma camisa, me chamava de coleção moranguinho, porque eu ia de uvinha e moranguinho. Então, eu passei, cada piada, tá terrível, terrível, terrível. Então muita história assim que trouxe muito desconforto, né? Mas aí eu fui aprendendo que ou você ri do desconforto, de verdade eu passei muito mal também, mal, mas desconforto ou você vai ficar muito mal. E aí, então eu fui aprendendo com essas piadas. Tá travando aí a sua conexão. Tá boa. Aqui para mim tá travado. Travou agora aí? Travou. Por que eu tô te ouvindo bem? É? Estranho. Uhum. Aqui tá bem legal. Hein? Aqui tá. Você quer sair e entrar de novo? Travou geral agora. Eu tô te escutando tudo só os pedacinhos, assim. Deixa eu ver se eu consigo. Tá bem travado aqui, Wagner. Então eu vou fazer o seguinte, vou sair. Isso, volta de novo. Ô, gente, mas como assim moranguinho? Eu não tô me segurando aqui, não tô. Eu lembrei das minhas moranguinhos agora, tô imaginando ele de calça roxa e camisa rosa. Pensa isso. Ai, gente, que história mais engraçada. Na Pfizer. Aqui, vou chamar ele de novo. Aí, voltando. Voltamos. Oi, voltei. Voltou. E aí, tudo bem? O pessoal tá falando que você é Agostinho Carrara. Pois é, mas era mais ou menos isso mesmo. Coringa, Agostinho Carrara. A coleção Moranguinho foi foda. Eu fiquei um tempinho com esse apelido lá. Eu lembro eu chegando na Pfizer ali em Guarulhos e chamando. E aí falaram assim, nossa, veio embrulhado para presente, eu todo arrumadinho, na estica, né, meu? Muito legal. Aí você era chegou mesmo... nesse processo, chegou totalmente sem QI, e olha que isso tem alguns anos, né? Isso que era muito legal, porque assim, quando eu fui para o estágio, eu estava na faculdade e eu tinha visto o anúncio, né? E eu não conhecia ninguém.
Tanto é que eu fui surpreendido porque eu achei que era um estágio de uma agência de publicidade e era um laboratório farmacêutico. E aí eu falei, pô, eu não consigo nem falar amoxicilina. Como é que eu vou fazer propaganda de medicamento? Fiquei alucinado com aquela história. E aí eu me lembro que eu acabei entrando, ninguém me conhecia, tinham pessoas até que tinham sido indicadas para a vaga lá, porque os representantes da região aqui, Mogi das Cruzes, né? Eles tinham também os seus indicados para vaga de estágio que participaram do processo. E quem entrou foi um cara que ninguém sabia quem era. É um cara lá de Salesópolis, da roça, que não tinha QI e não tinha nenhum amigo no meio, né? Então eu experimentei um caminho que, de verdade, totalmente diferente. Agora, a questão é o preparo, né? A questão é você buscar, a questão é conhecer. Só que, de verdade, talvez isso seja um pouquinho difícil. A Priscila, por exemplo, a Priscila está aqui, a Priscila Calha. A Priscila teve comigo, né? Ela passou boa parte do pós-estágio que eu tive. Eu entrei na SmithKline na época, foi em 95, né? Eu entrei em 94, e depois em 95 a gente passou por isso. A gente não tinha muito isso da indicação, né? Na época, mas ao mesmo tempo tinha muita abertura. Então, quando você fazia o caminho certo de acessar as pessoas certas, e isso mesmo sem a tecnologia que a gente tem hoje está muito mais fácil. Você vai para um LinkedIn, você mostra que tem conhecimento, você chama atenção, você começa a se destacar por qualidade de conteúdo, interações inteligentes, relevantes e equilibradas, né, também, porque tem gente que pira e viaja na maionese, né, e força a barra. Então hoje você tem muito caminho bacana, né? Naquela época, eu me lembro que quando eu fui estagiário também, teve um outro lance. O estagiário, na época, ele era o estagnário, que a gente brincava. Não era estagiário, era estagnário. Porque ele ficava estagnado. Pô, me colocaram no campo, eu tinha que montar meu painel, fiz minhas fichinhas, eu fiz tudo na mão, porque não tinha, né? A gente não lançava, não tinha sistema, não tinha nada. Eu não tinha carro, fiquei uns 6 a 8 meses aproximadamente, sem carro, como estagiário. Eu me lembro uma vez que, por várias vezes, inclusive os representantes são muito legais, porque assim, eu me lembro que eu estava eu ia para o campo e eu pegava carona com alguns. E eu aprendi demais por conta disso, porque eles me levavam no carro para fazer roteiro junto. E aí eu aprendia com eles. E na hora do almoço eu tinha uma vergonha danada, porque eu não estava sem grana para comer. Então eu falava que eu ia na casa do Matia, eu falava que eu dava uma desculpa, eu saía, eu ia lá para a Praça Marisa, que era no centro de Mogi, e sentava ali, meu. Às vezes tinha alguma coisinha que eu conseguia de manhã, mas várias vezes eu não tinha grana para comer, eu ficava ali, né? E foi muito legal passar por isso, mas hoje o mundo está muito mais fácil. O cara já entra com carro, entra com facilidades, entra com recursos, entra com ticket, uma série né? com ticket. Pois é, então, com ticket e tudo mais. Exatamente, então tinha um pouco de dificuldade. Eu usava, na verdade, a grana, eu não me lembro como é que era a grana do ticket, mas eu tinha que pagar minha faculdade, tinha que pagar transporte, né? Tinha que pagar um monte de coisa. Aí começou a vir relatório de despesas, mas eu estou falando disso no primeiro mês, tá? Primeiro para segundo mês, praticamente, de estágio, até vir fundo fixo, dinheiro, não sei o que, até entrar no giro, né? Pagando o crediário da roupa, da coleção Moranguinho, né? Então, até esse período eu tinha que me adaptar, meu. E foi um período, assim, de crescimento muito legal. E depois eu fui participar do processo seletivo da SmithKline Beecham. Foi outra coisa que aconteceu. Eu fui participar de um processo, eu era estagiário. Quem me indicou lá foi o Adelino Português, que é mais do que um amigo, é um irmão. Aliás, dessa época de estágio eu só fiz amigos e irmãos, né? Muito sensacional. O Adelino me indicou, eu andava com ele numa Belina, em Mogi das Cruzes aqui, que ele ia fazer roteiro junto com ele. E ele me indicou na SmithKline, e me indicou assim, para o processo seletivo. Eu fui para lá, tinha cara muito melhor que eu no setor. Muito, cara com experiência, com tudo mais, e eu acabei entrando na vaga. Então tem algumas coisas que elas não são simples lógica. Vai dar lógica, o cara tem mais tempo de casa, o cara tem mais experiência. Não. É um conjunto de perspectivas também. Porque quando a pessoa... O que é importante entender num processo seletivo? Você olha para o retrovisor e olha para o para-brisa.
O retrovisor você olha a experiência. Não tem experiência, vai ter que olhar para o para-brisa, vai ter que olhar para frente. Fala assim, o que essa pessoa pode proporcionar? E aí você começa a olhar a atividade dela, né? Que tipo de cursos ela fez. Hoje não cabe mais, né? Tanto é que o curso aprofundado aí, ele dá base para um diálogo, para entrevista, para expectativa futura. O que a gente estava muito acostumado ainda em alguns processos seletivos é aqueles currículos que vêm carregados de curso. E aí você pergunta sobre aquele curso para a pessoa, o que ela fez? Eu vou naquela frase da Marisa Éboli, conhecimento não é coleção, é conexão. As pessoas fazem coleção de cursos, fazem um monte de coleção nessa quarentena, mas não traz conexão. E isso, nos olhos de quem está contratando, não cola. Não cola. Então, tem que fazer um preparo com uma fonte legal, com uma fonte bacana, vai adicionando no repertório, mas é possível. É bem legal, enfim. Com certeza. É muita história, né? Eu percebo muita gente chegando, né? Ai, mas a primeira coisa que pergunta do curso, tem certificado? Aham. Tá, tem, mas você tem que assistir todas as aulas, entregar todos os projetos, e aí depois você vai receber o seu certificado. Ah, então assim, nessa hora eu já percebo que é um colecionador. Exatamente. Teve gente que me perguntou se o workshop tinha certificado, Uhum. né? Aulas gratuitas. Vamos dar um certificado da live? Vou começar a gerar certificado. Participou por 1 hora da live. É. Então, assim, Ó, sabe pode falar. Sabe que eu fico agoniado, que é muito legal da live? É que você vê vários colegas aqui, vai passando muito rápido, né? Para quem está assistindo, a gente não faz ideia, mas eu tenho um campinho assim que eu vejo alguns comentários vão passando. Então, o Benê, meu compadre, Rodrigo, uma galera aí, muito gente boa. Dá vontade de ler os comentários aqui o tempo todo. Mas eu não consigo. De ler, de responder. O Daniel também falou uma coisa muito legal que eu adorei. Vou levar essa. O pessoal quer ir para o céu, mas não quer morrer. Ah, exatamente, exatamente. Ah, meu, eu escolho, vou para cima, para cima. Já teve gente que me falou assim, você pode fazer uma palestra aqui, apresentação, bora, agora. Ah, mas tem que fazer slide? Que slide? Tá aqui. Né? Então, Então eu tenho, vamos, e né? tem, e até baseado nisso, tem umas referências aí que são muito boas. Eu tenho um amigo aí que, da época da publicidade lá atrás, é um guerreiro, o Eduardo Zugaib está assistindo aqui, ele é escritor. O cara, pô, já foi... tem vários livros aí, tem a Revolução do Pouquinho, que é top. E é um cara que ele é obstinado, ele vai metendo o cara, põe aqui, escreve mais um livro, faz uma live, faz um vídeo. Foi parar lá na Ana Maria Braga, já foi parar em alguns programas de TV, mas você vê que é obstinado. Por outro lado, tem um outro consultor que é da Johnson, que é o Rony J. Hegel. Segue esse cara que é legal, Rony J. Hegel. Esse cara também, pô, ele tá com um canal lá, fala aí coaching, ele mete cara, se desenvolve, traz... Sabe, o que é a essência básica disso? É a gente estar na energia do bem. Aí a coisa começa a andar, começa a fluir. Até baseado naquilo que eu comecei a falar lá no começo, Liege, que é os 5 níveis de consciência, o primeiro é visão e influência positiva, é como a gente olha o mundo. O segundo é curiosidade analítica. É o seguinte, cara, se tem perspectiva, eu tenho como fazer, eu só preciso entender como. Se eu não sei, eu vou perguntar para quem sabe. E quem sabe? Quer entrar no mercado farmacêutico? Pergunta para a Liege. Quer se desenvolver? Pergunta para Erika Camargo. Quer aprender, enfim, finanças? Vai perguntar para os especialistas aí, enfim. Inteligência emocional, cheio com o disso. Elber. Exato, inteligência emocional com o Elber. Tem o Máximo Maia, fera, aqui também Máximo, da área. a gente vai ter nosso encontro quinta-feira. Eu gosto de falar com o Gilson Neves, por exemplo, também sobre tecnologias, futuro, enfim, tem muita gente fera. O Belato faz as lives dele também, tem uma visão bem bacana. De PNL, sensacional. A gente fez um evento de T&D agora com os feras, um close-up também, cara. Então, quer dizer, tem fonte, não falta. Fonte, você viu, né? Você foi no presencial e teve o digital, né? Foi espetacular. Também. Eu assisti. Você teve lá. Porque eu fui, né? Engraçado, eu fui, né? No digital. Eu tava lá. Enfim, né? Eu costumo dizer que esses níveis de consciência a gente pode desenvolver. Nível de consciência quer dizer o seguinte: eu sei o que está acontecendo. Então eu vou tratar meu emocional para lidar com o desconforto.
Eu Uhum. sei o que está acontecendo é o seguinte, deixa eu colocar e organizar as informações na curiosidade analítica para identificar onde eu ponho mais energia. Então, Uhum. basicamente, você começa a ganhar lucidez, né? Então, eu Pô, acho que é isso. E uma coisa que você faz, né? E aí a gente sempre se pergunta, o pessoal fala, poxa, mas trazer neófito para o mercado farma, tem tanta gente, às vezes desempregada, ou oportunidade, enfim, né? O uhum. cenário está aí, meu amigo. Quando você traz, você imagina que você que está empregado, você tem uma vantagem. Você tem experiência, você tem competência que você aprendeu, você tem muita coisa à frente. Agora, se você parou no tempo, dançou, meu amigo. Vai vir alguém com gás novo, e é natural da oxigenação, né? Eu, por exemplo, estou com 47, eu penso, talvez daqui 3 ou 5 anos eu não esteja fazendo exatamente o que eu estou fazendo hoje, eu preciso me reinventar, e eu já tenho uma linha mais ou menos de reinvenção, né? Uhum. Então, meu, o novo tem que se mexer para entrar acelerado, e o mais antigo tem que se mexer para se manter atual. Exatamente. É. Essa é uma das grandes questões, inclusive, quando o pessoal fala da idade, né? Ah, porque eu tô com 35 anos, tô velho, não vou entrar na indústria. Gente, quer Ah, dizer, exato. uma das coisas que acontece muito é que o profissional não se atualiza, né? Dos 40, Uhum. 50, ele não se atualiza. Então, não é porque ele não encaixa na indústria, que na verdade o que se precisa na indústria é de um perfil muito dinâmico, que aprenda muito, muito rápido. Então, se essa pessoa se Exato. mostra estacionada, vai ser difícil dela conseguir se encaixar, né? Ter aderência na vaga. Uhum. Pois é, então, e é bacana porque o tempo todo, se você acha que você não vai ser testado amanhã porque você fez alguma coisa boa hoje e evoluiu, fez um super, hiper, mega curso, daqui uma semana as coisas podem estar diferentes. Uma tecnologia pode mudar tudo, uma forma de gestão, um novo modelo de gestão pode mudar tudo. A gente está falando, por exemplo, agora, né, da relação com médicos, por exemplo, né, que é a nossa principal. Dependendo do nosso tempo de ausência no mercado aí, de isolamento, os médicos estão passando por um momento onde baixa o número de consulta, baixa o faturamento no consultório, eu vou ter Uhum. que lançar mão de coisas que eu tinha uma versão no passado, como a telemedicina, de repente, opa, talvez seja uma solução. Eu tenho um colega médico que há um tempo atrás manifestou que realmente não achava muito legal, né? Mas agora ele teve que acabar atendendo alguém à Uhum. distância e achou interessante. Né? Era uma condição de um retorno, era uma coisa mais simples, e ele achou interessante. Você imagina, se a gente começa a se adaptar, muda um pouco a nossa perspectiva. Isso quer dizer que representa uma ameaça? Não. Eu acho que assim, ela é uma curva de aprendizado que eu acho que ainda ela vai dar uma acelerada, mas ela ainda está em crescimento. O que a gente tem que se adaptar não como um confronto, mas como algo complementar e como algo que a gente pode entender. Como é que a gente aprende a trabalhar com mais canais? Né? Uhum. Enquanto as pessoas vão para a disputa do embate, aquelas pessoas que aprenderem e entenderem que os canais são complementares, como ela pode ser mais produtiva, gerindo tudo isso, né, ela vai evoluir. Ela vai evoluir, ela vai ser relevante. Nesse mercado hoje, a relevância é o que chama. Exatamente. Até, ó, Badara Karina tá falando, interações inteligentes, relevantes e equilibradas, eu acho que é legal. Equilibrada parece uma coisa tão importante agora, que é entender o espaço do outro, né? É Uhum. equilibrar para a gente sintonizar a cadeia de valor, a sua e a do cliente. Então, bacana, viu, Liege? Com certeza. Nossa, que delícia de papo, né? A gente tem 6 minutos, só para você ter uma ideia. Passou uma hora assim, ó, voando. Pois é, que louco, meu, né? Que bacana isso. E eu quero saber se E vai rolar uma canjinha aí, ou vai rolar alguma coisinha. Hã? olha, até é interessante. Eu falo assim, isso é uma outra faceta minha também, que se eu ouvisse os outros, algumas pessoas, eu não faria. Eu toco violão por cifra, né, meu? Eu aprendi lá atrás, tocando por cifra, aí meu repertório é bem pequeno ainda, mas assim, eu não tenho medo de me expor às vezes, né? Eu não tenho uma voz super, hiper, mega encaixada para cantar muitas músicas, mas o que que eu faço? Curiosidade analítica, inteligência, né? Você vai analisar qual é a música que de repente encaixa um pouquinho melhor. Como é que eu posso usar uma música numa palestra, por exemplo? Qual é a música que encaixa? Que tipo de mensagem?
Se aquela música, por exemplo, eu cantei para 350 pessoas na Drogazil, num evento para dermoconsultoras, e eu fiz uma paródia do Maroon 5, de Sugar. Você já viu o Maroon 5 cantando? Ah, Amiga, eu não chego nunca naquilo. Só que aí o que você faz? Tinha uma pessoa fantástica da empresa que cantava, né? Que ela cantou, ela puxou, e eu coloquei a letra. Você coloca a letra na tela, a galera canta. E tem muito cantor que faz só isso. aham. E deixa o cara cantar. Então, algumas situações você faz isso. E aí eu aprendi que é legal. Até eu tenho um amigo da banda Vespas Mandarinas. Quem não conhece essa banda, Vespas Mandarinas, é muito bacana, músicas inteligentes, assim, linguagem ácida, Bom bacana, né? saber. Fera. Ele já foi, inclusive, a alguns eventos corporativos comigo. É sensacional, sensacional. E aí eu toquei uma vez numa convenção, foi do Axé, que foi muito legal, para 2.500 pessoas. Eu fiz a palestra, no final encerrei. E aí eu liguei para ele, para zoar, né? Falei, e aí, faz tempo que você não toca? Qual foi a última vez que você tocou para 2.500 pessoas? Tirando onda. Eu falei, pô, faz um tempinho, cara. Chupa, tal, mas brincando. Porque ele sabe que eu sou um músico do ponto de vista técnico. Bem abaixo, entendeu? Bem abaixo. Mas é legal porque, assim, você se expõe, você tem a possibilidade de passar por experiências que você não imaginava, né? Então, até o Fernando escreveu assim, me vejo recomeçando, né? O Fernando lá de Recife. Eu me vejo recomeçando todo dia. Sabe, aquela coisa assim, até eu tenho que me conter, porque eu me apaixono fácil pelas coisas, pelos projetos. Vem alguém com uma ideia e fala, meu Deus, com vontade de abraçar isso. Vem outro com vontade de abraçar isso também. Mas eu olho para as coisas para eu não ficar escravo, né, da mente limitada, né, de dizer o seguinte, já cheguei aqui, tá bom, tá legal. Né? Eu vejo assim, pô, talvez a possibilidade de fazer um pouquinho melhor. Só que tem uma outra coisa também que é muito legal. Eu mudei minha régua de ambição. Por alguns eventos da minha vida, a depressão de 98, que foi, eu sentei na janela do apartamento popular, aquilo foi, ninguém sabe, ninguém imagina, mas ali eu pensei que a minha vida não deve ser toda alucinada do estresse, não vale a pena, galera, pensem bem sobre isso, né? Ali eu mudei, e em 2006 também, para perto de 2007 para 2008, que até a Priscila pediu para contar a história, mas não dá tempo, muito legal. Eu também tive um outro momento que eu repensei a minha vida, entendeu? E aí eu mudei a régua de ambição para ficar mais saudável. Eu não preciso de tudo isso, eu preciso viver feliz. Eu não preciso da conquista, destaque, relevância, referência na área. Referência é consequência. Então nunca trabalhe para ganhar mais ou para ser... Não, trabalhe para fazer aquilo que você acredita na melhor forma possível e a referência vai ser consequência. Basicamente, acho que é essa Com a certeza. linha. É isso que eu sinto com receita, né? Eu sinto o propósito, eu sinto vontade, eu quero entregar e todo o resto ele é consequência, né? Tudo isso Uhum. vem do início, né? De estar aqui todo dia, de querer dividir, de querer trazer, né? Então aqui o reloginho já baixou, a gente tem 2 minutos, então eu queria aproveitar para convidar Então. todo mundo que está na live de hoje para a live de amanhã, que é com a Lígia. Ela é Master em RH e a gente vai fazer simulada de entrevista para a indústria. Então, olha o tamanho do presente que a gente preparou para vocês. E quem ainda está em dúvida, pode, sobre o curso, pode entrar no site, lá tem um monte de informação. Me chama aqui no suporte, né? As matrículas estão abertas, as vagas são limitadas, é um momento muito estratégico para você se preparar para quando a gente voltar para a rua, tudo isso já vai estar pronto, já vai estar preparado. Então, eu preparei muitas coisas legais para essa turma. E, Wagner, eu quero te agradecer demais por esse bate-papo. Foi Imagina. sensacional, foi muito divertido. E conta comigo sempre, o que você precisar, é só falar. Legal, obrigado, Liege. Foi uma oportunidade gigante, ser uma energia do bem, é muito bom. Ó, Inara, meu Deus, tem tanta gente boa aí, meu compadre Benê, enfim, a Joyce. Amanhã também eu tenho uma live que é esquenta da sua, tá? Às 19. Ai, que Aliás, às ótimo! 18, eu acho. Então, Eu vou fazer um esquenta para você, tá? Que é com o Giovanni Coelho, da Sintax. O cara é
Fera, 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 fera. Muito bacana, então. Obrigado de coração. Eu queria até tocar uma música aqui para vocês, mas acho que não dá tempo mais, né? Mas agradecer aí o carinho de todo mundo que entrou e ficou até agora me ouvindo. Beijo. Faz o story tocando, daí a gente acompanha no story. Olha, tá vendo aí, meu? Pois é, meu. Mas legal, legal. E, ó, e quem puder, me adiciona lá no LinkedIn, né? Ou então me segue aí, que é bacana também. Vou ficar muito feliz. Depois dá um feedback aí. Tá bom? Com certeza. Um beijão, Wagner. Muito Terminou? obrigada. Espero todos vocês aqui amanhã.